MS 898, Rádio Justiça, Brasília. FM 104,7 MHz, 20 kW de potência. Uma emissora do Poder Judiciário do Brasil. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça. Vamos começar agora a nossa terceira e última hora do Revista dessa segunda-feira, 30 de outubro de 2023. Você é o nosso convidado. Você pode participar pelo WhatsApp 619-9975-8140. 10 horas e 4 minutos. Revista Justiça. Debate. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta quinta-feira, dia 26, se as normas que exigem a separação prévia, judicial ou de fato para a efetivação do divórcio continuam válidas, mesmo após a retirada dessa exigência da Constituição Federal. Para tratar desse assunto, eu converso agora com os advogados e professores de Direito Civil. Dr. Flávio Grutti, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio Duarte. Sempre uma honra, atendo o seu convite sempre. Dr. Christian Fettermold, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça também. Salvo engano, a primeira vez aqui no Revista, né? Esse ano, acho que esse ano sim. Esse é um prazer estar com você aqui, com meu amigo Flávio Grutti também, e falar desse assunto tão interessante. Pois é, professor Flávio Grutti, já achávamos que essa necessidade da separação prévia já tinha caído, né? Mas pelo jeito não é bem assim. O senhor pode explicar para a gente como são as regras atuais para um casal se divorciar e que o STF, então, realmente está analisando agora? Posso. Olha, o mundo real já dispensa a separação judicial prévia, mas nós precisamos delimitar no tempo para entender o que, de fato, o Supremo Tribunal Federal está analisando. Existe um marco que é a Emenda Constitucional 66 de 2010. No texto da Constituição, alterado por essa emenda, retirou-se a previsão da separação judicial prévia. A Constituição fala apenas que o casal poderá se divorciar. Nada disse a respeito. Então criou-se a figura do divórcio relâmpago. Você pode hoje se casar e amanhã se divorciar. Basta dizer que não há mais afetividade, que é o princípio da afetividade. E o juiz vai decretar o divórcio. Antes disso, nós tínhamos um longo caminho. Para você se divorciar, você tinha que passar, na maioria dos casos, pela separação judicial, que existiam 3 espécies do gênero. A separação sanção, quando se discutia, por exemplo, que um foi traído ou não foi traído, tinha aquela guerra extensa. Nós tínhamos a separação remédio, quando, por exemplo, um dos cônjuges não tinha aptidão para a prática de atos sexuais, por exemplo, e nós tínhamos a separação falência. Se você estivesse separado de fato por 1 ano, aí você poderia já fazer a sua separação judicial sem nada dizer a respeito de culpa. Além disso, nós tínhamos o divórcio direto, que se você estivesse separado de fato há 2 anos, você obtinha 2 testemunhas e você já fazia o divórcio direto. Então, o que mudou? Antes você tinha o caminho da separação judicial. Você poderia ir para o divórcio direto desde que estivesse separado de fato por 2 anos. Agora, o que aconteceu após a Emenda Constitucional 66? Você já tem o divórcio direto. Você não precisa passar pela separação judicial. A discussão é a seguinte: aquele artigo do Código Civil que tem a previsão da separação judicial, ele foi revogado ou ele não foi revogado? Existe uma tese, a qual a Constituição, na sua Emenda Constitucional 66, que lhe é posterior, não teria recepcionado esse artigo do Código Civil. É o que nós chamamos do fenômeno da recepção ou da não recepção pela lei ordinária. Essa é a discussão. Agora, já tem uma outra linha que diz o seguinte: o artigo do Código Civil que menciona a separação judicial, ele não teria sido derrogado, ou melhor, abrogado expressamente. Aí tem a discussão. Basta o fenômeno da recepção pela Constituição ou aquele artigo do Código Civil tem que ser revogado de maneira expressa? É isso que
o Supremo Tribunal Federal está discutindo. Pois é, professor Christian, na opinião do senhor, essa obrigação, essa obrigatoriedade dessa separação judicial antes do divórcio seria um retrocesso ou um avanço? Eu acho que a emenda constitucional 66, ela, como bem disse o professor Flávio, ela tem um mérito, né? Que foi extirpar o problema dos prazos, né? Veja que antes da emenda, isso é oriundo da lei do divórcio, né, de 77, a pessoa precisava obrigatoriamente se separar para depois se divorciar. E comentaristas da época, como Saulo Ramos, Silvio Rodrigues, colocavam isso como uma espécie de castigo, como uma espécie de estímulo ao não divórcio, né? Então você saía de uma audiência judicial separado, não queria mais estar casado e precisava esperar 1 ano, às vezes 2 anos, dependendo do caso, para poder converter essa separação em divórcio. Então os prazos foram suprimidos. Hoje você pode se casar de manhã e se divorciar à tarde, né? E está livre para se casar novamente à noite, né? Claro que é uma brincadeira, mas é mais ou menos isso. E aí a discussão agora, me parece, sobre a permanência da separação como pré-requisito seria um retrocesso, né? Mas abriu-se dentro da votação do Supremo, que ainda está em andamento, uma discussão interessante sobre a manutenção da separação como instituto jurídico autônomo, como acontece na Espanha, em que você tem divórcio sem separação e separação sem divórcio. Ou seja, o casal que pretende se divorciar, fulminar aquele vínculo matrimonial de pronto, ingressa com pedido de divórcio. E aquele casal que, porventura, está em dúvida, mas também quer resguardar seus direitos patrimoniais, quer regular a situação dos filhos, quer viver em casas separadas, pode ingressar com a ação de separação, sem necessariamente converter em divórcio. O divórcio pode vir depois, ou então o casal pode voltar, né? Então essa discussão é interessante, a separação como um instituto jurídico autônomo. Na nossa prática diária, eu sei que é um recorte pequeno, mas de 2010 para cá, a gente não tem visto mais esse pedido. A pessoa não vai ao escritório, eu quero só a minha separação. Até porque tem que haver a concordância com o outro. Nós temos no direito processual o fenômeno da continência, né, Flavinho? Se a esposa ingressa com pedido de separação e o marido, em resposta, pede o divórcio, você tem aquela situação em que o objeto de dos pedidos é mais amplo que o outro. E aí ele envolve o outro. Então, se a esposa pede, eu quero só me separar, e o marido, não, mas eu já quero o divórcio, o magistrado será obrigado a julgar o divórcio. E aí a vontade da pessoa, da mulher, no caso, do meu exemplo, vai cair por terra. Isso faz parte ainda de uma longa separação entre Estado e Igreja. Eu acredito, e falava isso há muito tempo atrás, o seguinte: se você não quer casar pelo Código Civil, não se case. Porque casando pelo Código Civil, você está sujeito ao divórcio, está previsto na legislação civil. Né? A pessoa que seja um pouco mais conservadora, ou tem uma visão de vida mais dogmática, religiosa, no caso, somente no religioso, então. Né? Então, respondendo a sua pergunta, eu sei que eu derivei um pouquinho, mas assim, manter a separação como pré-requisito seria um retrocesso completo. Me parece que o Supremo não vai nessa direção. Curiosa é a discussão, me parece, sobre a manutenção da separação como instituto autônomo, que foi defendido por alguns amici curiae, que está sendo defendido por alguns ministros, e aí talvez seja uma etapa, né, histórica, jurídica, para que a separação no futuro não exista mais. Porque no fundo ela é desnecessária. Até porque existe a separação de fato. Se eu quiser hoje abrir a porta de casa e ir embora, eu posso. Estou separado. Não é necessário um processo judicial para isso. O processo judicial é necessário para assegurar direitos. De que a partir daquela data, a aquisição de um bem só pertence ao meu acervo patrimonial, para regular a situação dos filhos, né? Mas como pré-requisito seria um retrocesso completo. Seria inclusive uma negativa de vigência a uma emenda constitucional que está em vigor há mais de 10 anos, que é a emenda mencionada pelo professor Flávio 66. Sim. Pois é, professor Flávio, pois não. Eu tenho até um fator interessante que sempre me perguntam, mas Flávio, afinal, qual é a diferença de uma separação judicial para um divórcio? A diferença ela é bem simples. Quando o sujeito está divorciado, ele pode casar novamente. Quando ele está separado judicialmente, ele não pode casar novamente, porque ainda há vínculo. O divórcio rompe o vínculo conjugal. A separação rompe a sociedade conjugal. O que acontece na separação? Cessa o dever de coabitação, cessa o dever de fidelidade, o sujeito já se encontra fora daquela relação matrimonial. Interessante que na prática, Sérgio, para colocar fim ao regime de bens, não é nem a separação judicial o remédio adequado, é a separação de fato. Aquilo que o professor Christian falou, se você quiser hoje ou amanhã deixar o seu lar conjugal
pondo fim à relação, esse vai ser o marco divisor da comunicabilidade de bens. Então eu vou na mesma linha do Christian, que voltar à obrigatoriedade da separação judicial seria um retrocesso. Por exemplo, antes, para você converter a separação judicial em divórcio, você tinha que aguardar 1 ano, que era o divórcio indireto. O divórcio direto era aquele que eu te falei, 2 anos de separação de fato, 2 testemunhas, e você se divorciava. Mas, realmente, eu creio ser um retrocesso. Eu passei por um processo de divórcio em 2006, e tive que aguardar aí 1 ano para converter isso num divórcio efetivo. Era um absurdo. E só um desgaste, né? Você encontra manuais da década de 70 que recomendam que, nesse período, o casal procure auxílio espiritual. Para você ver como isso está muito ligado ainda à estrutura do direito canônico. Não estou criticando. Quem quiser buscar auxílio espiritual, que busque. Sim. Mas você vê como isso é um longo processo ainda que começa lá na Constituinte Republicana de 1890, de início de separação entre Estado e Igreja, que não aconteceu ainda por completo. Não sei nem se vai acontecer num país como o nosso. E acredito que dentro desse rito anterior, né, doutor Flávio Grutti, das 2 testemunhas, os advogados, muitas vezes o cliente chegava lá, já tem as 2 testemunhas aqui forjadas para simular essa separação de corpos, né? Era exatamente isso. Eu vi acontecer muitas vezes. Você arruma 2 testemunhas. Aí as testemunhas iam lá na audiência. Era audiência de ratificação, né, Christian, que chamava? E havia o representante do MP como curador do vínculo. Era uma audiência demoradíssima, Sim. 1 minuto e meio. Como assim, Flávio? 1 minuto e meio. O juiz chegava para as partes, para os divorciantes e para as testemunhas. Vocês realmente não querem voltar? Não, não queremos. Testemunha A, testemunha B. Quanto tempo que eles estão separados de fato? 1 ano, Excelência. Acabou a audiência. Né, Christian? Mas tem a sacralização do casamento ainda é muito forte. Eu ainda fiz audiência em que o magistrado mais tradicional, mais antigo, olhou para a moça e falou: mas eu estou vendo uma lagriminha nesse olho. Não querem suspender o processo? Sim, Excelência, acontecia. por favor, Excelência. Claro que as pessoas estão tristes, estão constrangidas. Não, quem sabe a gente suspende, eles vão lá fora, conversam um pouquinho. Então, assim, a gente passava por esse tipo de situação ainda. Esse 1 ano era o prazo de reflexão, não é, Christian? Prazo de reflexão. Prazo de reflexão, assim que a doutrina chamava, Sérgio. E isso dava uma parada, uma suspendida no casamento, quer dizer, na separação, no divórcio. Sim, parava a vida da pessoa. E nisso, as consequências legais, o que tínhamos de consequência nessa separação? O que era mais reclamado durante esse período? Esperar. Esperar esse tempo. E legalmente? Legalmente? Há, sem dúvida, questões de partilha. Partilha. Ficava indefinido. Às vezes o casal deixava para o divórcio, né, Flávio? Então só separava e deixava as questões mais importantes para o divórcio. E você adiava a briga, né? Aí havia aquela discussão se os bens foram adquiridos num período de separação judicial ou não. Muito mais complicado. Antigamente era muito mais complicado. Os advogados familistas rogam que essa complicação não volte, porque a emenda constitucional 66, que criou o divórcio relâmpago, né, trouxe uma certa autonomia para as pessoas que não querem mais continuar juntas. Temos essa questão do divórcio relâmpago, professor Christian, mas há uma outra situação que o casamento pode ser anulado, não tem? Assim, rapidamente? Na lua de mel, não houve ali a conjunção carnal, também pode-se anular isso? Existe ainda no direito brasileiro, no Código Civil, nós temos a figura da anulação. É uma série de casos, né? Esse é um deles, né? A ausência outros também. Da satisfação sexual. Você descobriu alguma circunstância a respeito do seu cônjuge infamante, que a pessoa cometeu um crime no passado e escondeu, ou a pessoa escondeu a própria identidade verdadeira, vendeu-se a uma pessoa e era outra, né? Mas hoje é raríssimo, assim. Os casos de anulação são quase inexistentes. Mas existe a possibilidade ainda. E aí você tem que comprovar aquela alegação, né? Veja que a comprovação, às vezes uma noite de núpcias, o casal exagerou um pouco na bebida, na festa e deitou um para cada lado e foram dormir, né? Então não necessariamente aquele momento ali há uma obrigação de uma conjunção carnal, até porque na nossa sociedade de hoje essas conjunções já acontecem previamente, né? Mas a pessoa pode alegar. Teve um caso há uns 15 anos atrás que eu acompanhei no Rio Grande do Sul, em que o rapaz alegou que depois do começo da relação, depois que o casal se casou, quer dizer, eles mantinham relações sexuais antes, e após o casamento a moça falou que não queria mais. E aí ele entrou e ganhou, conseguiu anular o casamento e com base numa satisfação que era esperada e que foi frustrada
Então, isso também é um motivo pelo qual se anula. Mas muito remoto hoje. Acho que a gente tem um caso, né? Eu lembro de 2 casos, não da advocacia, mas dos estudos. Eu me lembro de um caso que a noiva, ou cônjuge, né, como um dos 2 gêneros, descobriu na noite de núpcias que o marido não podia ter relações sexuais, porque tinha uma característica física chamada pênis incluso, que o incapacitava para o ato sexual. Ela conseguiu anular porque havia uma impossibilidade do cumprimento de um dos deveres do casamento, que é o sexo. Existem outras discussões também sobre a descoberta a posteriori da homossexualidade de um ou de outra. Ou bissexualidade, Ou né? bissexualidade. Tem pessoas que falam, isso é um erro quanto à pessoa. Isso seria caso de anulação do casamento. Mas as pessoas optam, diante de uma circunstância como essa, pelo divórcio direto, que aí não precisa discutir. Não precisa expor a questão. Salvo se tiver questão de... Dano moral. Também dano moral, né, Cristian? A questão de partilha também. É verdade. Né? Porque aí se você anula o casamento, você vai lá desde a celebração do casamento. E aquele período que medeia o casamento e a aquisição de bem, com a anulação, não entraria para uma eventual partilha. Mas são os casos mais frequentes, é o erro quanto à pessoa. Agora, é importante frisar que essa questão sexual, essa descoberta de uma característica, essa descoberta de uma prática, ela tem que provocar na outra parte um repúdio. Né? Se um belo dia o cônjuge revela ao outro cônjuge que quer trazer mais pessoas para a relação, coisa parecida, e o parceira topa uma aventura, uma relação um pouco diferente, não vai causar repúdio algum. Né? Então, é uma circunstância que provoca na outra a impossibilidade de seguir aquela relação. Então, aí nós temos a possibilidade de anulação do matrimônio. Perfeito, é isso aí, Christian. Perfeito. Professor Flávio, hoje com o divórcio relâmpago, ainda há casos de divórcios que são levados para a justiça, o famoso litigioso? Há muitos casos. Eu sempre falo por aí, o Christian tem a mesma conduta, que nós, advogados, sempre temos que tentar o acordo para pacificar aquelas almas em conflito, porque nós, advogados, somos os primeiros a fazer justiça. Então, se você for aguardar a decisão do juiz, pode demorar, pode desagradar, mas ainda há uma litigiosidade intensa. Mas observe, hoje a ação de divórcio, só o divórcio, o rompimento do vínculo, segue a regra da potestatividade. O que seria um direito potestativo? Ele não é receptício. Eu posso chegar para minha esposa e dizer assim, eu vou me divorciar de você. Ela não pode falar, eu não lhe dou o divórcio, porque não se discute mais culpa. Você pode discutir partilha, alimentos, guarda e convivência de filhos. Então, o que o juiz normalmente aguarda? Aguarda a citação do outro cônjuge, forma-se uma relação jurídica tripartite, um triângulo que tem marido, mulher, ou se for relação homoafetiva, marido, mulher, mulher, e o juiz. Formada essa triangularização da relação jurídica, o juiz já vai decretar o divórcio. Não vai ter muita discussão. Decreta o divórcio e o litígio segue em relação a partilha, alimentos, aquilo tudo que eu te falei. Mas, infelizmente, a litigiosidade ainda é muito intensa no direito brasileiro. Mas a litigiosidade, professor Christian, é só nessa questão de eu não quero te dar o divórcio e ponto, ou é só para os outros itens? Pensão, bens... Geralmente as pessoas, os casos que eu tenho, claro que o meu recorte é muito pequeno, mas enfim, os casos que eu tenho, não se discute mais o divórcio. Nos últimos 10 anos eu tive um caso em que a pessoa resolveu dizer que não concordava com o divórcio. É muito remoto. Né? As discussões são de ordem patrimonial e hoje principalmente as questões ligadas à guarda dos filhos, criação dos filhos e convivência. Né? E claro, alimentos ainda existe alguma... Sempre há, né? Quem paga acha que paga muito, quem recebe acha que recebe pouco, isso é um clássico. Né? Mas a questão do não te daria o divórcio, acho que está circunscrita às telenovelas mesmo, as telenovelas das 6, né? Em que você tem o vilão lá que não dá o divórcio, enfim. Mas ficou até quase no terreno da ficção. Até mas porque... isso não existe, então. Se a pessoa não quiser dar o divórcio, a outra pode se divorciar. É a potestatividade que falou o Flavinho. Isso é um direito que você tem de impor ao outro o seu desejo de não mais estar casado. Ninguém pode obrigar uma pessoa a estar casada, a continuar casada. Por isso que hoje, na prática, uma vez que vem a contestação, né, do requerido ou requerida,
debatendo pontos sobre guarda, convívio, alimentos enfim, divisão de bens, e não há nada a respeito do divórcio, o juiz está autorizado, nossos estudantes que estejam nos ouvindo aqui, nossos colegas do direito, a proferir aquela famosa já do novo CPC, sentença antecipatória parcial de mérito. Se não há discussão sobre o divórcio, ele decreta o divórcio. Então, no primeiro despacho posterior à contestação, ele pode decretar o divórcio e determinar que se prossiga o processo com relação àquele imóvel, à guarda do filho e outras questões que sejam controversas. Professor Flávio Grutti, houve ali a intenção de um dos cônjuges se separar, o outro não quer saber disso. Esse que quer separar sai de casa, depois ele pode ser acusado de abandono do lar? Na prática, o abandono do lar não existe mais, não traz consequência alguma. A questão do abandono do lar era importante quando se discutia a culpa pelo divórcio. Aí nós estamos voltando à situação antes da emenda constitucional 66 de 2010. Hoje não existe mais a questão do abandono do lar. O que você não pode fazer é abandonar materialmente filhos ou até ex-cônjuge. Mas o fato de você sair de casa depois de uma briga ou depois de um desgaste acentuado e duradouro de um casamento não traz nenhuma consequência jurídica. Aliás, quando você deixa o lar, entre aspas, quando você abandona o lar, é o marco divisor da comunicabilidade dos bens. É a separação de fato. A separação de fato sempre tem que estar muito bem resguardada e delimitada, porque isso vai ser o importante meio de prova para você saber se bens adquiridos depois da separação de fato se comunicam na partilha ou não. Então, olha, ouvintes, se ouvirem a questão de abandono do lar, saiba que isso não tem nenhuma repercussão jurídica. E muitas vezes, só complementando, né, o abandono de lar, entre aspas, enormes, era uma forma de salvar a própria vida, né? Então, a mulher que vinha sendo, por exemplo, ameaçada, vinha sendo abusada emocionalmente, psicologicamente, agredida, enfim, deixava o lar comum como uma forma de se salvar. A fuga do lar, né, Christian? Era uma fuga. E na verdade, se você parar bem para ver a história desse instituto, ele era uma forma, na verdade, de subjugação. Você está passando por todo tipo de abuso dentro de casa, mas você não pode deixar o lar. Senão a mulher podia, inclusive, perder a guarda dos filhos. Né? Quer dizer, havia uma culpa. A gente recebe algumas ligações de clientes, talvez com um pouco mais de idade, um pouco mais idosos. Mas eu me lembro que era assim, que a gente não podia, porque senão perdia a guarda, podia ser considerado culpado, ter direitos até a alimentos suprimidos, né? Porque a pessoa simplesmente salvou a própria vida. Então, essas construções mais antigas são fruto de uma sociedade que a gente quer ver extirpada, mas que ainda persiste, de dominação mesmo, né? De subjugação masculina sobre a mulher. Isso não existe mais. Hoje a pessoa pode deixar, se for um caso de salvar a própria vida, a vida é muito mais importante que qualquer outra coisa. Né? Então, eu já dei esse tipo de orientação. Hoje à tarde, pegue suas malas e vá embora. Porque senão a senhora vai morrer. Né? A escalada da violência a gente conhece bem. Ela começa com um beliscão, começa com um grito no ouvido. Ela pode evoluir para uma situação muito mais grave. Mas a televisão a senhora discute depois, senhora. Só primeiro precisa se salvar. Se a senhora estiver morta, a senhora não vai discutir televisão, vai discutir mais nada. Né? Então, isso é uma figura que tem, assim, é um termo que tem que ser extirpado do nosso dia a dia. Né? Ele não existe da forma como muitas pessoas imaginam, como disse. Mas nesse caso ainda, professor Christian, que a pessoa está sofrendo ameaças de violência, como esse exemplo que o senhor deu, ela tem que sair do lar e fazer mais o quê? Ela precisa ter um resparo, né? Delegacia da mulher, uma delegacia, o que ela tem que fazer? Buscar medidas protetivas, né? Aí a delegacia da mulher é o local mais adequado. E se houver criança envolvida também, né, Flávio? Delegacia de proteção é a criança para buscar o quanto antes uma ordem restritiva, né? Para que aquela pessoa não se aproxime a uma certa distância, não possa fazer telefonemas, não possa ficar enviando mensagens ameaçadoras. O que acontece muitas vezes é que a pessoa tem uma ordem para não se aproximar, mas hoje com o telefone, você se aproxima. Né? Olha, estou indo aí, eu vou fazer acontecer, vou te ameaçar. Né? A gente está falando aqui da mulher, que a gente sabe que, lógico, as agressões são infinitamente superiores contra a mulher. Então, essa ordem ela vem muito mais complexa hoje. Né? Não é não só se aproximar 300 vezes, não ligar, não mandar e-mail, não mandar mensagem. Né? Nós temos casos de autorização até de bloqueio. Fica a pessoa autorizada a bloquear o outro ou tratar de assuntos, né, Flávio, só referentes a crianças, aos filhos comuns. Professor Flávio Grutti, pois não. Uma questão interessante. Vamos supor, uma exemplificação. Vamos supor aquela mulher
que ela está sofrendo violência reiteradamente por algum tempo. Violência física, psicológica, financeira. Vamos pegar a mais frequente, a física. O que ela pode fazer numa situação como essa? Até pegando aqui um parêntese que o Christian abriu para mim. Olha, se está diante de uma situação de violência física, é bom que alguém saiba na família ou os vizinhos, para começar. Isso não pode ser um segredo. Alguém tem que saber. Até como uma sensação de defesa, de que alguém está contigo. Agora, quem bate uma vez, bate a segunda, bate a terceira. Quem discute colocando o dedo na cara, vai subir também para um empurrão. E depois do empurrão, um tapa na cara. Então, isso tem que ser cessado. Se você mulher, a uma delegacia de atendimento especial à mulher, você vai pedir a medida protetiva. E a medida protetiva, ela tem que ser decidida pelo juiz em 24 horas. Aí você fica, por algum tempo, em segurança. Por quê? Porque o agressor não vai poder se aproximar, normalmente 300 metros, não é, Christian? Ele não vai poder fazer contato por WhatsApp, ele não vai poder telefonar, ele não vai poder ter contato com seus familiares e até a pessoa que, eventualmente, de fora, que tenha denunciado, também vai ficar com proteção. O agressor não poderá se aproximar. E quando a agressão é com a criança, nós temos a lei Henri Borel, que também tem as medidas protetivas e, de igual forma, provoca, por exemplo, a suspensão do direito de convivência, que chamávamos de direito de visitas. O agressor, o pai, no caso, ou a mãe, não poderá se aproximar da criança, dos genitores, dos familiares, das testemunhas e de quem eventualmente tenha delatado. O que não pode é ficar quieto, porque a escalada de violência é progressiva. E nessa situação, doutor Christian, que estamos aguardando o julgamento do STF sobre esta questão, se por acaso o STF tomar o sentido de considerar a necessidade desse pré-divórcio, dessa pré-separação, como é que ficam os divórcios já ocorridos até hoje? Eles estão protegidos pelo manto da coisa julgada, né? Então, os casos, eu não sei se haveria algum tipo de modulação. É claro que a Suprema Corte tem essa prerrogativa de modular, né, de aplicar o seu entendimento aos processos em curso, por exemplo, né? Mas eu não sei se isso vai acontecer. Eu não vi uma discussão ainda sobre isso. Se houver o que eu chamo de retrocesso, certamente os processos vindouros vão ser atingidos. Talvez os que estejam em curso também. Se você lembrar bem, em 2010, Sérgio, quando entrou em vigor a emenda constitucional, ela foi considerada de efeito imediato. Então, eu tinha pelo menos 20 processos de separação em curso, que eram só de separação, em que nós tivemos um prazo para emendar a inicial, para converter aquele processo em um processo de divórcio, certeza que o Flávio também passou por isso, sob pena de extinção do feito. Então, na época, eu lembro que de 90% das partes concordaram, algumas não. A gente não quer fazer isso, o processo foi extinto sem avanço sobre o mérito. Né? Mas o que nós fizemos foi converter as separações na época. Imagino que uma decisão do Supremo, devidamente transitada em julgado, obviamente, né? Porque ainda pode haver embargos, pode haver outros incidentes, ela vai ter efeito imediato sobre o processo em curso. Mas eu piamente acredito que essa imposição da separação não vai acontecer. O que talvez, repetindo o que eu já falei, ela permaneça como instituto autônomo. E só para complementar uma coisa que o Flávio falou, Flávio, acho muito importante a gente falar para os nossos ouvintes leigos que estão aqui nos ouvindo, a diferença entre a delegacia de proteção à criança e a delegacia da criança. Né? Que muitas pessoas, no afã de buscar um apoio, confundem, né? A DPCA é para apurar infrações que estão sendo cometidas contra uma criança. A delegacia da criança, infrações cometidas por adolescente, né? Por criança ou adolescente. Então, às vezes a pessoa vai na delegacia errada. Né? É bom buscar essa informação. E lembrar que a proteção contra a violência doméstica, a gente sempre tem que lembrar isso, porque a gente recebe esse tipo de questionamento também, ela obviamente também se aplica a casais homossexuais. Então é lógico que a pessoa não é porque é um casal homoafetivo que não vai receber esse tipo de proteção legal. Havia essa dúvida no começo, mas ela não pode existir mais. Estamos conversando na Rádio Justiça sobre o julgamento do STF a respeito da validade da exigência da separação prévia para efetivar divórcio. Estamos recebendo aqui o professor Flávio Grutti, advogado civilista e professor, e também Dr. Christian Fettermold, também advogado civilista e professor. E você também pode nos acompanhar com imagens ao vivo pelo YouTube da Rádio Justiça.
Professor Flávio Grutti, um dos pontos de um divórcio, os filhos. Nesse momento do divórcio, o senhor acha que os pais estão ali realmente se preocupando em preservar os filhos? Afinal, quais são os regimes de guarda que estão vigorando no nosso país? Infelizmente, não. Não estão preparados. Os adultos viram crianças no momento do divórcio. O filho tem se transformado em moeda de troca ou tática de guerrilha. Chantagem, né? Chantagens emocionais são questões terríveis que nós, advogados especializados, ficamos muito sensibilizados porque os pais em processo de divórcio estão massacrando emocionalmente as crianças. É muito comum que as crianças estejam em terapias. É muito comum que essas crianças se transformem em adultos problemáticos por causa da invigilância e da infantilidade dos pais. No direito brasileiro atual, Sérgio, nós temos 2 regimes de guarda. Nós temos a guarda unilateral, que é a exceção, e nós temos a guarda compartilhada, que é a regra. Os casais às vezes brigam para ver quem vai ter a guarda unilateral e não sabem nem o que significa guarda compartilhada e guarda unilateral. Rapidamente, a guarda compartilhada é um cogerenciamento da vida do menor. Ambos terão que decidir conjuntamente aquelas questões que se mostrem mais importantes na vida da criança ou do adolescente. Presente e futuro. Por exemplo, qual escola que vai estudar? Escola de língua nativa ou escola bilíngue? Uma doença, teve um diagnóstico de uma doença grave, qual tratamento será ministrado? Precisa de um aparelho ortodôntico, vai colocar agora ou depois e qual será o tratamento? Vai estudar inglês ou vai estudar espanhol? Vai lutar judô ou taekwondo? Questões que sejam, repito, importantes para o presente e para o futuro. Não quer dizer que um cônjuge, ou melhor, um genitor, perca autonomia para aquelas ordens diárias. Por exemplo, se a criança está na casa do pai, o pai poderá colocar de castigo, aspas, castigo moderado, poderá colocar hora para jogar, poderá proibir de ir para a casa do amigo, poderá proibir o futebol, poderá mandar tomar banho. Aquelas regras cotidianas. De igual modo, quando estiver na casa da mãe. Aí não precisa pedir autorização para o outro. Porque os ex-cônjuges pensam que com a guarda compartilhada tudo eu vou ter que pedir bênção para o meu ex-marido ou para a minha esposa. Não, não é pedir bênção. Vocês terão que decidir conjuntamente aquilo que for mais importante. O que é mais importante? Não tem uma norma positivada dizendo o que é mais importante. Aí é bom senso, é raciocínio, né? É inteligência emocional. Já a guarda unilateral é exceção. A guarda unilateral, ela só é imposta pelo juiz ou autorizada pelo juiz quando a litigiosidade entre os pais é muito grande a ponto de colocar em perigo emocional e físico a criança ou adolescente, ou quando um dos genitores fala, eu não quero a guarda, pronto e acabou, e motiva diz que não tem afetividade com aquela criança. Aí vem a guarda unilateral. A guarda alternada não existe no direito brasileiro. O que se alterna é a convivência, o Christian vai explicar já, mas é isso. Existem 2 regimes. Guarda compartilhada, cogerenciamento de vida e a guarda unilateral. Um decide tudo, o outro fica basicamente fazendo visitas. Guarda compartilhada não dá certo, né? Se o pai mora em um estado, a mãe em outro. Pode dar certo com os meios de comunicação, como temos hoje, a exemplo de chamadas de vídeo, hoje já é admitido. No início da guarda compartilhada, se a distância geográfica fosse considerável, não se dava a guarda compartilhada. Mas agora já tem sido frequente, inclusive quando um mora noutro país, desde que tenha os meios de comunicação por voz, por imagem, abertos. Mas a educação dessa criança, escola, por exemplo, como é que fica, Flávio? Ensinar o dever? Não, assim, como é que a criança vai estudar em um país, depois vai estudar no outro, nessa guarda compartilhada? Não. Existe uma limitação de prazo para que essa criança fique em um país, depois venha ficar no outro? Não, porque a guarda compartilhada não tem nada a ver com convivência. Quando você fixa a guarda compartilhada, é estabelecido um lar de referência. Então imaginemos, a mãe ficou no Brasil, em Brasília. Guarda compartilhada, lar de referência Brasília. O pai mudou para os Estados Unidos, por exemplo.
Então, a criança está sediada aqui em Brasília. Aqui vai ficar, aqui vai ser educada, aqui vai crescer e se desenvolver. Mas o pai lá nos Estados Unidos, se tiver os meios de comunicação adequados, ele poderá participar das decisões mais importantes da vida da criança. Entendeu a diferença? Estou começando a entender. Tá certo. Temos a guarda compartilhada e um lar de referência. A criança vai permanecer no Brasil. Agora, o pai pode estar no exterior ou no outro estado distante. Ele não vai ter a convivência diária, mas ele vai ter as decisões. As decisões, exatamente. As decisões poderão ser tomadas normalmente, como se perto estivesse. Um exemplo prático, a criança vai para a escola, vai ser matriculada numa escola. O pai está lá nos Estados Unidos, ou em Portugal, ou na China, onde estiver. Vai ter uma reunião com a diretora. O pai pode participar remotamente e depois conversar com a mãe. Olha, gostei muito dessa diretora. A mãe pode fazer um ensaio fotográfico da escola. Olha, gostei das instalações. Vi uma infiltração ali no ginásio, mas nada que desabone. Ou então, olha, achei a escola horrorosa. Não gostei da diretora, não é a linha que eu concordo. Achei ela muito impositiva, ela não me deixou falar. E eles vão trocar uma ideia. Bom, vamos marcar então uma reunião semana que vem com outra escola. Remotamente, hoje se faz tudo. Eu posso estar dentro da escola da minha criança, do meu filho, da minha filha, em tempo real. Então, assim, o poder decisório. A guarda está ligada ao poder decisório, como disse o Flávio. Não é residência. E já há casos em que os pais pactuam, sim, que a criança pode passar um tempo numa cidade e um tempo em outra. Então vai morar 2 anos no Rio de Janeiro, 2 anos em Brasília. Talvez há de se investigar se a criança está bem, se ela está lidando bem com essa mudança de escola. Eu sou filho de militar e eu a cada 2 anos estava numa cidade diferente, nunca foi um problema para mim. Eu cheguei a fazer 6ª série numa escola, 7ª em outra, 8ª em outra, 1º ano em outra. Há que se investigar se a criança está bem. Há situações aqui de lares alternados, embora não haja previsão legal aqui em Brasília. A criança mora 1 ano na Asa Norte e 1 ano na Asa Sul. Talvez em outros países seja mais complicado, se há uma diferença muito grande no sistema educacional. A gente sabe que certos países podem não aceitar o nosso currículo. Isso pode trazer um prejuízo. E aí, nesses casos, talvez seja bom fixar um lar referencial. Mas um pai participativo, uma mãe participativa pode estar presente de várias formas em qualquer situação, com as comunicações como estão hoje. Existe ainda aquela primazia, a justiça tem dado primazia de quem vai ficar com o filho, normalmente a mãe, ou isso acabou? A depender da idade, as crianças em idade mais tenra, digamos, em idade... o lactante não tem discussão, mas em idade menor, a gente verifica ainda que há uma ligação muito forte com a figura materna, explicada inclusive por outras ciências, e que praticamente recomendam essa permanência. Agora, se essa mãe tiver também numa situação pessoal ruim, se a gente pensar em alcoolismo, drogadição, violência, quer dizer, o importante da criança é o bem-estar da criança, é a proteção integral, o melhor interesse. Uma criança lactante deve ficar com a mãe. Se a mãe está queimando ela com ponta de cigarro, não deve ficar nem com a mãe. O leite a gente providencia de outra forma. Então, há que se verificar o que é o melhor. A partir de uma certa idade, a gente nota situações em que os próprios pais optam, em certo momento, para a criança morar com o pai. Seja por questões profissionais da mãe, que está precisando trabalhar, vai fazer um curso, vai morar fora, enfim, isso pode acontecer. O Flávio falou, com razoabilidade, com bom senso, tudo se resolve. O problema é essa infantilização do adulto, essa falta de capacidade de lidar com a frustração do fim da relação, com a frustração da divisão de bens, com a frustração desse compartilhamento de tempo com a criança. As pessoas têm que aprender a lidar com isso. Aí que entram outras áreas, um bom tratamento, uma boa terapia. O advogado não pode tudo, a justiça não pode tudo. Então, muitas vezes, a pessoa precisa de um tratamento multidisciplinar, para poder sair dessa situação bem, e não fazer mal para as pessoas próximas. Professor Flávio Grutti, alienação parental foi revogada, não foi? Como é que está esse impasse? Está julgando ainda, está sendo apreciado pela Câmara, não é, Christian? Tá, mas não vai ser, não. Você acha que não? Eu acho que vai, mas ele vai permanecer no direito como figura consagrada já. Talvez a revogação da lei não tenha efeito algum. Eu sou a favor da manutenção da lei, mas acho que a revogação da lei talvez não tenha efeito. E o senhor, Flávio? Eu sou a favor da mantença da lei, porque acho que até em outra oportunidade que eu estive aqui contigo, Sérgio, eu não critiquei a lei. Eu acho que às vezes se aplica mal a lei.
nem todos os casos configuram uma alienação parental. Há de se ter uma habitualidade em determinados atos para configurar uma alienação parental, mas não pode ser utilizado como uma arma de guerra. Na primeira controvérsia, você acoimar aquele ato como se fosse uma alienação parental. Eu creio que a ausência da lei pode ser um fator que vai desinibir práticas como tais. Eu acho que, tendo uma norma positivada, cabe ao juiz, cabe a nós, advogados, principalmente, termos uma certa razoabilidade e equilíbrio antes de peticionar nesse sentido. Nós, por exemplo, em nosso escritório, nem todas as notícias que chegam até nós falamos, cliente, é uma alienação parental. Porque às vezes foi apenas um desentendimento. Vamos supor que o que acontece muito no mundo real, pai e mãe separados. O pai vai buscar o filho na casa da mãe. Ali na porta acontece uma discussão. O pai volta para o carro com a criança. Aí, tenso, naquele momento, fala: a sua mãe é impossível, a sua mãe é insuportável. Ou vice-versa. Existe uma discussão no carro, aí a mãe sobe e fala: o seu pai é impossível, o seu pai é insuportável. Isso, isoladamente, não é uma alienação parental, mas reiteradamente pode vir a provocar os danos de uma alienação parental se a figura do pai ou da mãe eventualmente começar a ser desmoralizada, desconstituída. Então, objetivamente, eu sou contra a revogação dessa lei. Eu sou a favor da correta aplicação e que nós, advogados, sejamos o primeiro filtro. E naquela situação que o filho ou a filha não quer ir para a casa do pai ou da mãe, como é que fica, hein, professor? Pois é, há situações em que isso acontece, né, Sérgio? Naquele final de semana, por algum motivo, a criança de uma certa idade manifesta não querer sair, não querer ir para a casa do pai, não querer ir para a casa da mãe. Há que se investigar o que está acontecendo, né? Isso pode ser fruto de um mal-estar. A criança não está bem, não quer sair de casa, comeu alguma coisa, passou mal, não sei. Está se sentindo mal, uma gripe, um começo de gripe, coisa parecida. Ou pode ser uma coisa mais grave, né? Eu não quero deixar a casa daquele genitor porque ele tem me prometido que se eu ficar em casa vai ser melhor. Ele tem dito que o outro ou outra é pessoa violenta, pessoa, né? Ou a outra pessoa se comporta mal. A gente não pode esquecer jamais que muito litigante que enche o processo de caixa alta e negrito falando em alienação parental é um autoalienado ou autoalienada. É uma pessoa que, por seus próprios deméritos, pela sua própria conduta, pelo seu próprio comportamento, provoca no jovem, na criança, um sentimento de repulsa. Né? Então, assim, eu saí com o filho, eu saí com a minha filha, adolescente, como eu vi acontecer num caso concreto. Sai com a filha tem 14, 15 anos, vai pro bar com os amigos encher a cara. A filha não gosta. No final de semana seguinte, mãe, eu não quero sair com meu pai, porque ele bebeu, ele dirigiu bêbado, os amigos dele ficaram falando bobagem lá, um monte de palavrão, um monte de coisa obscena, eu não quero. A mãe alienadora, não. O próprio pai, pelo seu comportamento reprovável, se autoalienou. Provocou na criança uma sensação de repúdio. Então, por isso que o Flávio falou, é muito importante. A gente tem várias petições lá que a gente tem de colegas, advogados, que a primeira coisa, da mãe alienadora, do pai alienador, às vezes não é verdade. Às vezes o alienador, a pessoa alienada, ela é hostil, é agressiva, ela se esconde atrás de um discurso vitimizante. Eu não estou dizendo que isso é uma regra, estou dizendo apenas que isso acontece. Eu sou vítima. Você vai investigar o dia a dia, a própria pessoa provoca no filho uma sensação de repulsa. Então, aconteceu uma vez no final de semana, vamos investigar o que aconteceu com sabedoria, com calma. Né? A criança não quer vir para minha casa porque você é um alienador. Você não, a gente não sabe ainda. Pode ser que a criança esteja sofrendo atos de alienação. Pode ser um mal-estar estomacal. E aí isso escapa... quer dizer, se é uma situação que acontece corriqueiramente, isso que o Flávio falou, é sistemático. Não é um ato isolado que deve provocar a Terceira Guerra Mundial. As pessoas têm que ter calma, têm que ter sabedoria. Até para chegar na verdade. Se eu começo a gritar aqui do outro lado, talvez a discussão morra. Talvez a discussão não chegue a um bom termo. Né? Então, pessoal, o que aconteceu? Vamos conversar juntos, os três. Pai, mãe e filho. Se o filho já tiver uma certa idade, for um adolescente, vamos sentar na mesa. O que aconteceu? Por que você não quer ir para casa do seu pai? Né? A capacidade do ex-cônjuge de defender o outro, às vezes, diante do filho, é uma atitude sábia. Porque o filho pode estar jogando. Não, eu não quero ir para casa do meu pai porque ele não me deu aquela comida que eu queria, mas a minha mãe me dá.
E a comida pode ser uma porca, pode ser um negócio que não faça bem. Então a criança numa certa idade, ela joga também, né, Flávio? Ah, meu pai não deixa, mas minha mãe deixa. Minha mãe não deixa, mas meu pai deixa. Isso pode ser uma manobra. Né? Então a própria criança está provocando o jovem, adolescente. É dual, né, Christian? Sagaz. A criança às vezes é dual, sim, joga dos dois ela lados, tá procurando acontece. o que é melhor. Né? Então, assim, é uma alienação do pai e da mãe. Não, às vezes é o jovem adolescente espertinho, dando um baile nos dois, que não tem maturidade para enfrentar a situação. E Flávio, quem é que define se tem alienação parental ou não? É o juiz? É uma junta que ele convoca, multidisciplinar? Ô Sérgio, antes de responder isso, eu lembrei aqui de o que acontece bastante quando você tem uma criança, por exemplo, no fim da primeira infância, 7 anos, por aí, a criança vai para a casa do pai e a mãe fala assim, você vai para a casa do seu pai vai te roubar de mim. Você não volta mais para aqui. É isso que ele, aqui para o seu lar. É isso que ele quer. E a criança, ela tem um ninho. E se o lar materno é o lar de referência, ali é o ninho. A criança fica com medo. E aí começa a incutir o medo. A questão da alienação parental, quem decide ao final é o magistrado. Mas quando tem um incidente de alienação parental, o Ministério Público atua como fiscal do interesse do menor. E numa situação como tal, Sérgio, tem o chamado estudo psicossocial, que tem uma equipe multidisciplinar dos tribunais, que vai fazer entrevistas com cada um dos genitores, com as crianças ou adolescentes e até com pessoas próximas. Ao final, vai lavrar um laudo, e esse laudo vai ser o ponto fundamental para o juiz decidir se aquilo é uma alienação parental ou não. O laudo feito pela equipe multidisciplinar, ele é sem ônus, quando feito pela equipe do tribunal. Agora, se as partes solicitarem laudo pericial particular, tem que pagar. Quem pede, paga. Se o juiz determinar, divide, salvo se um deles for beneficiário da justiça gratuita. Então, objetivando, depois que existe o laudo psicossocial, o juiz vai verificar o momento processual para aí sim definir se há ou não a tal da alienação parental e suas consequências. E é bom lembrar uma coisa, sim, Sérgio. A chamada lei da alienação parental, se a gente lê o texto dela de ponta a ponta, a lei foi criada não só para casos em que há alienação parental. A lei da alienação parental ela pode ser aplicada para casos em que não esteja ocorrendo alienação parental. Você pegar o artigo 6º da lei, que é o que traz as penas, né, entre aspas, advertência, inversão de guarda, enfim, o artigo fala, caracterizada a alienação parental ou qualquer ato que provoque um impedimento, não é exatamente esse o texto, né? Mas qualquer ato que esteja fazendo com que a criança não tenha uma boa relação com o pai ou com a mãe. Ou seja, nós temos jurisprudência, já temos casos, já precedentes, em que o tribunal não reconheceu a prática de alienação parental, mas reconheceu que um dos genitores estava embotando o bom relacionamento da criança com o outro. E aplicou uma advertência, aplicou um aumento, uma ampliação do convívio com aquele que estava em processo de alienação. Né? Então, às vezes, um convívio maior frustra aquelas tentativas, né, de criar uma imagem ruim, de difamar a pessoa, né? Porque a criança convivendo mais com o pai ou a mãe, ele vai saber fazer as escolhas dele. A criança desenvolve um pensamento ambivalente a partir de uma certa idade. Sim. Então é uma coisa assim, não, meu pai falou mal da minha mãe. Ah, mas meu pai também exagera. Quer dizer, quando ele aprende a lidar com isso, você pode escapar dessa armadilha. É que há uma certa idade, como eu fiz o exemplo do Flávio é perfeito, né? Cuidado, seu pai vai roubar você de mim. Com 4 anos você acredita nisso piamente. Com 8, 9, você sabe que já pode ser uma brincadeira. Com 12, você nem escuta mais. Né? Então, depende do que se diz para aquela criança naquele momento. Né? Eu virar para uma criança de 6 meses e falar sua mãe é uma bruxa, a criança não vai nem entender. Aos 3 anos, ela pode acreditar que a mãe é uma bruxa. Aos 8, ela sabe que isso é uma piada. Então, é muito contextualizado. Né? Por isso que é impossível cravar numa petição inicial, numa contestação, está acontecendo alienação. A análise é multidisciplinar, a análise por isso que o próprio magistrado muitas vezes não pode cravar. Pode estar acontecendo uma coisa. Nós já fomos enganados. O cliente vítima era o algoz. O algoz era a vítima. Né? Então a gente não sabe nunca de pronto o que está acontecendo. É muito complicado. E Flávio, além dessa questão da guarda dos filhos, a partilha de bens dá mais trabalho ou qual deles dá mais trabalho para vocês? Dinheiro. Dinheiro, né? Dinheiro é o que dá trabalho. Dinheiro move montanhas. Os maiores litígios são de ordem financeira, partilha de bens. Aliás, o que mais causa divórcio no Brasil
é crise financeira. Mas o que mais dói, Flávio, é ver as crianças sendo usadas como cabo de guerra, né? Ah, dói bastante. É dolorido pra mas nós. os litígios mais longos são de partilhas de bens, sem né? dúvida. Então, nós temos aqui o regime supletivo ordinário no Brasil, que é o da comunhão parcial de bens, né? Até 77 era a comunhão universal, que aglutinava passado, presente e futuro. Na comunhão parcial de bens, você meia o que é presente e futuro. Tem um resguardo dos bens particulares, né? Aquilo que você já tinha antes do casamento, aquilo que você recebeu de doação ou de herança, ainda que no curso do casamento, e aqueles bens que foram subrogados no lugar. Explico, é que vem as questões mais tormentosas. Então, por exemplo, se você tinha um carro de R$100 mil antes do seu casamento, e durante o casamento você vendeu esse carro e comprou outro carro também de R$100 mil, o cônjuge não tem direito, porque foi uma subrogação. Subrogar significa substituir, tomar o lugar de. Agora veja, se você tinha um carro de R$100 mil, no curso do casamento você vendeu o carro de 100 e comprou um de R$150 mil e o casal vai divorciar, aí o outro cônjuge ele vai ter direito a metade dos 50 mil que foi acréscimo. Portanto, aquele que já tinha o carro vai ter 125 mil e o cônjuge vai ter 25 mil. É uma regra básica. Se o casal compreender isso, se os advogados compreenderem isso, a partilha fica menos tormentosa. Mas sem dúvida, Sérgio, partilha tormentosa é o pior remédio. E temos ainda o caso, né, que o Supremo também julga, né, do professor Christian, dos casamentos após os 75 anos de idade, né, sobre os bens daquela pessoa, né? Ainda existe essa discussão da imposição de um regime de separação obrigatória para algumas pessoas. Né? 70 hoje, né? Ainda é curioso porque um ministro do Supremo pode ficar no Supremo até 75 anos de idade, mas ele não tem liberdade para se casar no regime de bens que ele bem entender. Isso é curiosíssimo, né? A partir dos 70. Eu sempre considerar muito tempo essa regra absolutamente inconstitucional. Ela permanece no Código Civil, né? Então as pessoas a partir de uma certa idade são obrigadas a casar em regime de separação, como se estivessem sujeitas a golpes de toda sorte, né? É curioso que isso atinge o senhor de 80 que quer se casar com a moça de 18, ou vice-versa, mas atinge também casais que estão numa idade provecta, que já doaram seus bens, que já transferiram seu patrimônio, que não tem mais nada, que querem se casar, querem formar um patrimônio comum e muitas vezes são impedidos, né? Eu acho que um artigo que deve cair, já há julgamentos, inclusive do STJ, considerando inconstitucional, e eu acho que de fato ele é inconstitucional mesmo, né? Eu acho que uma coisa é você discutir uma diferença de idade, talvez, uma diferença muito grande, né? Mas simplesmente para a pessoa chegar aos 70, ela não ter mais capacidade, presumivelmente, uma presunção absoluta de que a pessoa não tem mais capacidade de gerir a própria vida, eu acho um exagero brutal, né? Hoje a gente sabe que há pessoas com mais de 70 muito mais lúcidas do que nós, inclusive. Então, é uma regra que deve cair. Sérgio, só um complemento. Você sabe qual é a razão dessa norma? Não é proteger o idoso ou a idosa, é proteger a herança. E até lembrei de uma frase da doutora Marcela Furst, não existe herança de pessoa viva, né? Exatamente. Exato, você não pode negociar a herança de pessoa viva, porque seria o pacto de Corvina, né? O pacto do corvo. E o corvo traz a figura do mau agouro, né? Qualquer negociação envolvendo herança de pessoa viva é considerada nula, não é nem anulável, é nula de pleno direito. A gente já recebeu vários casos e essa é uma frase que se repete, viu, Sérgio? Meu pai casou de novo. Sim, pois não. Ele está gastando todo o dinheiro dele. Dinheiro de quem? Dele, né? Mas a minha herança, eu tenho direito à herança. Não tem. Tem direito à herança se sobrar alguma coisa. Se não sobrar... vão querer interditar o pai. Acontece ainda muito, muito pedido nesse sentido. Mas geralmente é frustrado. A não ser que realmente a pessoa esteja adotando um comportamento pródigo, como se diz, né? Está gastando muito mais do que tem, ou então está passando por algum processo de degeneração mental, enfim, uma doença grave, cabe ainda, logicamente. Tivemos aqui no DF, né, um servidor aposentado da Câmara dos Deputados que estava, não sei se namorando uma jovem, né? E a família conseguiu essa interdição, né, doutor Flávio? Sim, o mundo real, Sérgio, o idoso ganhou mais 15, 20 anos de vida e não sabe o que fazer com esses 15 anos a mais. Nem o idoso, nem a família. O mundo real é o seguinte, o idoso está em dificuldade, está em declínio cognitivo e coloca-se cuidadores.
e abandona-se sob os cuidados dos cuidadores. Até foi redundante, mas o que acontece? Aí nasce uma relação de segurança, de confiança tão grande que pode haver, sim, um locupletamento por parte do cuidador. Aí os parentes surgem do nada, dizem que não pode e quando vê o patrimônio já está sendo transferido. Chegou uma pergunta aqui do doutor Edilson Barbosa, rapidamente gostaria que vocês comentassem. Ele pergunta aqui, como os doutores veem a situação de uma criança autista em um divórcio, como a maioria das mães viveram para a família durante essa constância do casamento e não indo para o mercado de trabalho. Os senhores conseguem alimentos para essa mãe e para a criança? Quem responde primeiro? Eu ou você? Eu fico à vontade. Tá. Os mais velhos primeiro. Tá, muito obrigado pela reverência. Vamos lá, que o tempo está acabando. Tá, Sérgio, rapidamente. A criança tem o direito aos alimentos decorrente do poder familiar. Se a criança tem algum transtorno, a exemplo do transtorno de espectro autista, ele teria até um plus em relação ao valor dos alimentos, porque o tratamento é caro. E a mulher que eventualmente se dedicou à família, à criança, e por causa disso não se inseriu ou não pode retornar ao mercado de trabalho, ela também vai conseguir alimento do ex-cônjuge. O direito salvaguarda as duas situações. Professor. Lembrando só para complementar que a tendência desses alimentos para o ex-cônjuge virago, no caso a mulher, a tendência é que eles sejam temporários. Se ela tiver ainda condições de se inserir no mercado de trabalho, ou se o tratamento da criança ou a condição da criança permita que ela se coloque em breve no mercado de trabalho, esses alimentos tendem a terminar. Mas a gente ainda encontra casos em que os alimentos acabam sendo vitalícios. Muito bem, 11 horas em ponto, temos que encerrar esse debate tão interessante sobre o direito de família. Quero agradecer ao advogado, especialista em direito de família e civilista, professor Flávio Grutti. Obrigado. Sérgio Duarte, muito obrigado. Que honra estar aqui contigo, com o Luiz ali da técnica e com o meu amigo Christian Fetter. Professor Christian Fetter Moura, advogado também família e também do direito civil, obrigado por estar conosco. Uma alegria estar com vocês, um abraço aos ouvintes e estou à disposição sempre. Muito obrigado. 11 horas em ponto. Revista Justiça de hoje fica por aqui. A apresentação e edição foi minha, Sérgio Duarte. A produção de Leandro Bezerra. Trabalhos técnicos Luiz Alves. Programação musical Josimar Fernandes. Coordenação de jornalismo Marcela Luiza. Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal. Está chegando aí a Ariana Fonseca com pauta musical e lembro que essa entrevista vai estar disponível também no YouTube para você assistir quando quiser. Muito obrigado pela audiência e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça. ZYS 898, Rádio Justiça, Brasília. FM 104,7 MHz, 20 kW de potência. Uma emissora do Poder Judiciário do Brasil.